Bom dia. Graça, paz e bem da parte do Senhor. Vem aqui pertinho, gente. Cadê vocês? Vocês estão escondidinhos de mim, é? Ah, meu Deus. Tá bom. Pois, gente, cadê o massagista para providenciar? Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Uma alegria imensa sempre encontrá-las. Uma alegria imensa também poder compartilhar um pouquinho do que Deus tem trazido ao meu coração. E essa partilha eu faço com profundo cuidado, respeito a vocês, a nós, né, a nossa comunidade. Queria fazer um pouquinho, na verdade, dar um pouquinho da minha contribuição a respeito de algumas coisas que foram tratadas aqui já no início da nossa reunião. Hoje eu quero falar sobre medo, temor. E quero que você me acompanhe no livro de 1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis 19, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 4. Você que está em casa, você que nos acompanha pelas redes, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Esse tempo é um tempo muito precioso de partilha e nós sabemos que, da mesma forma como nós buscamos a Deus, intencionados a aprender com Ele, sei também que esse mesmo privilégio te alcança, que você possa reservar esse tempo para uma profunda reflexão, para a transformação, mudança e renovação das vossas vidas. Compartilhe com seus amigos e familiares. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. 1 Reis 19, versículo 1, diz assim: O rei Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito até mesmo o massacre dos profetas. Jezabel imediatamente enviou um mensageiro para ameaçar Elias, dizendo: os deuses vão castigar você por isso. Vou me vingar de você. Juro que amanhã, a esta hora, você estará tão morto quanto aqueles profetas. E ele continua no verso 3. Quando Elias percebeu a situação, fugiu para Berseba, que fica no extremo sul de Judá. Deixou seu ajudante ali e caminhou mais um dia no deserto. Chegou até um zimpro, que é um pé de giestas, uma árvore. Sentou-se à sombra dessa árvore e pediu para Deus a morte. Ele disse: basta, ó Eterno, leva a minha vida. Estou pronto para descer à sepultura com os meus antepassados. Exausto, caiu no sono debaixo dessa árvore, desse zimbro. Até aí. Oremos ao Senhor. Consagre seu coração e mente a Deus nesse tempo e nesse momento. Nós te louvamos, Senhor. Exaltamos a Ti. Obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pelo Teu profundo processo de abraço e de acolhimento que foi produzido nessa manhã. É uma alegria, Senhor, poder se relacionar contigo através da ministração dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Que essa ministração alcance o nosso coração e que o processo de aprendizado seja pleno neste encontro, neste dia. Ajuda-nos a compreender a sua voz, entender quais são as suas intenções, os seus sonhos, e que eles se manifestem em nossa vida de maneira prática, real, possível. Nós queremos aprender contigo. Essa é a nossa oração. Fala conosco. Usa cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Hoje eu desejei conversar com vocês sobre uma coisa que cedo ou tarde nos atravessa. Gostaria de falar com vocês a respeito de algo que todo mundo aqui já passou por algum momento, de um sentimento que todo mundo aqui em algum momento já passou, que é o sentimento de medo.
E, curiosamente, quando falo desse sentimento e dessa situação que nos pega em determinados momentos, foi interessante ver que as ministrações, né, desde o início, né, desde o início dessa reunião até no momento da oração, do louvor, nós tratamos um pouco desse tema, né, da ansiedade, do temor, do medo, destes atravessamentos cotidianos que nos cercam, que muitas vezes deixam a gente de modo muito impactado, né? E aí eu falei, poxa, realmente nós precisamos desse lugar, né? Nós precisamos de fortalecimento, de uma mensagem de Deus para o nosso coração que possa nos tirar desse lugar de temor, de medo, de ansiedades, né, que nos atravessam de maneira negativa. E quando eu falo de medo, obviamente eu não estou falando do medo do susto, né? Nem se assiste um filme de terror, tomei um susto, esse medo do filme de terror, o medo que pode ser porque você ouviu um barulho estranho na calada da noite. Não é sobre esse medo que eu estou tratando, não é o medo que trava a vida assim, em determinados instantes, né? Mas falo de algo que é diferente de um susto passageiro. Estou falando de um medo que nos paralisa, um medo que faz a gente perder a nossa perspectiva, um medo que está na categoria existencial. E quando falo do medo, é o medo de não dar conta. Acho que é uma forma mais exemplar. O medo de não dar conta, o medo de não conseguir, o medo de não ter forças. Quando falo dessa ideia de medo, é o medo da gente não conseguir ser forte o suficiente para passar por determinada situação. Um medo que às vezes nos abate e nos faz perceber que a gente não vai conseguir dar conta, ou o medo de desabar em determinadas situações, um medo que pode ser aquele medo de estar sozinho, sozinha. Então tem esse medo, né, que nos paralisa de alguma forma. E é nessa categoria que eu queria conversar com você. Dito isso, faça uma reflexão, né? Você já sentiu esse tipo de medo? Será que você está sentindo, né, medos nessa categoria? Né? E qual é esse medo que te atravessa, que te encontra, que te pega? Né? Agora, imagina a situação do texto bíblico. O povo de Israel estava fazendo um movimento muito negativo a partir da realidade da sua espiritualidade, porque a Bíblia relata que o povo de Israel estava dividido entre os deuses. E, curiosamente, nesse período de tensão, de busca, um povo com o coração dividido na sua espiritualidade. E também, de certa forma, sofrendo certos enganos. Perceba que sempre quando a gente passa por tempos difíceis, por processos complexos, são sugeridas para nós outras possibilidades de busca de fé e de espiritualidade. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já. Sempre quando você está passando por um tempo difícil, pessoas acabam sugerindo para você alguns instrumentos que possam acalantar esse tempo, e esses instrumentos eles são de aspecto da espiritualidade. Instrumentos que possam ser oferecidos para que você saia daquela tormenta, daquele dia mau, daquela dificuldade, usando certas ferramentas pelo menos de discurso espiritual.
E eu penso que Israel estava nesse momento, vivendo esse contexto. E o que estava sendo oferecido para eles era um conjunto de espiritualidade que os reis daquela época estavam oferecendo para o povo. O rei Acabe, juntamente com a sua esposa, a rainha Jezabel, eles tinham um tipo de espiritualidade e de adoração que era focada a uma entidade que era Baal. E tanto era forte essa busca que eles começaram a oferecer isso, né? E eles promoviam esse tipo de adoração a Baal, que era um deus pagão, e o povo de Israel começou a se curvar a Baal, começou a se curvar também para uma outra entidade cujo nome era até anotei aqui, poxa, né? Acera, né? Que era uma outra entidade que 400 profetas que estavam ao lado de Jezabel, que se relacionavam com Jezabel, também apresentavam para o povo. Não? Então tinha Acera e tinha Baal, que eram duas entidades, né? E duas divindades pagãs que eram oferecidas para o povo para que eles se curvassem, adorassem aquelas entidades. E de repente o profeta Elias se levanta fazendo críticas contundentes a respeito desse posicionamento de um povo que sempre se relacionou com o Eterno, que recebeu benefícios desse Eterno, que tem, de fato, compreensão do seu poder, da sua manifestação de graça e de presença, e, de repente, eles estão deixando de lado essa presença de um Deus para se curvar a outros deuses, a outras, né, com outras formas de espiritualidade. E Elias vem para contrapor esse tipo de atitude do povo de Israel. E quando ele faz esse contraponto, é óbvio que ele recebe retaliação do próprio rei, né, da própria rainha, do próprio Estado, né, que estava oferecendo isso para o povo. E aí começa uma espécie de competição, porque Elias agora chama a atenção desse povo, chama a atenção do rei e fala assim, então tudo bem, então vamos mostrar de fato o poder do nosso Deus e o poder dessas entidades. E aí a gente vai conseguir compreender de fato quem é o Deus real nesse processo. E havia uma prática, que era a prática das oferendas, né? As oferendas eram trazidas ali, eles faziam todo um processo para que aquelas oferendas fossem queimadas e aquela fumaça subisse para a oferta daqueles deuses pagãos. E aí Elias faz uma sugestão dizendo para todos aqueles profetas, cerca de mais de 800 profetas, né, 400 para Baal, 400 e poucos a Baal, e mais 400 para Acera, né? E aí ele fala assim, então vamos fazer o seguinte, vamos ver se Deus de fato recebe essa adoração. Façam as suas oferendas. Só que vocês não vão queimar as oferendas. O Eterno fará isso. Vocês, se realmente a entidade da qual vocês buscam tem esse poder, ela mesma vai queimar essa oferenda e vai receber para si. E aí os profetas começam um grande movimento de adoração, né, e diz aí os relatos que eles até se cortam para que essa oferta seja aceita por estas entidades. Eles fazem todo aquele cerco para que aquela entidade fosse queimada e nada acontece, né? O fogo não vem, essa entidade ela não se manifesta, ela não recebe aquela oferenda. E aí chega a hora de Elias comprovar o poder do Eterno. E Elias diz para que reservem, além daquelas oferendas, talhas, né, gigantes de água, e encharcasse toda aquela oferenda para mostrar para aquele povo que o poder de Deus está além
das manifestações naturais. Eu acho curiosa a forma como ele desafia, né, e a fé que ele aplica sobre isso, porque ele está dizendo assim, pode ser que em algum momento tenha alguma combustão natural e essa oferenda queime. Então, para não ter dúvidas, vamos encharcar essas oferendas para mostrar para vocês que o fogo que vai consumir essa oferenda é um fogo que está além da ordem natural das coisas, vem do extraordinário. E Elias e as pessoas fazem exatamente isso, encharcam aquela oferenda, e Elias faz uma oração a Deus. Quando faz essa oração, Deus responde essa oração com fogo que desce dos céus e consome, né, toda aquela oferenda, inclusive todas as talhas, né, de água que o cercavam. E isso é um movimento extraordinário que faz com que a farsa daquela espiritualidade fosse exposta, e Deus agora, né, explicitamente se manifesta para aquele povo, pelo qual se curva diante daquela glória extraordinária e se volta novamente em arrependimento a Deus por ter, né, virado as costas num determinado tempo e momento. Aqueles profetas que se rasgavam buscando uma oferenda de Baal estavam envergonhados, né, e essa vergonha, essa queda, né, e a morte de muitos deles acabam sendo um alvo, né, de fúria de Acabe e também de Jezabel. E aí ela promove uma grande busca, na verdade uma fala que vai trazer a busca de Elias, falando, ele que promoveu isso, então a gente vai matá-lo. Nós vamos destruir esse cara, porque ele nos expôs à vergonha, né? E aí vem todo esse processo, né? Acho que tentei abrir um pouquinho só para vocês entenderem mais ou menos o que estava acontecendo, porque Deus responde à oração de Elias de uma maneira extraordinária. E esse texto, ele é um texto extremamente complexo para nós, porque a gente está falando de uma fé que a gente ainda a gente nunca visualizou esse tipo de experiência. Uma oração de um profeta para que o fogo caia do céu, e isso acontece. Só que agora nós estamos falando na perspectiva de Elias, que após esse cenário extraordinário cai em profunda depressão, ao ouvir que seria perseguido e morto por Jezabel, né, pelo Estado, pelo poder vigente. Quando ele recebe essa notícia, ele se entristece, ele fica com medo e ele foge, porque é esse o relato que nós acabamos de ler nos textos bíblicos. Elias, depois desse momento, recebe a informação que Jezabel viria com toda a sua fúria para atravessar a sua vida, destruir a sua vida. Ele vai para o deserto, fugitivo, com medo, e quando chega diante de Deus, numa conversa franca, fala: Deus, tira minha vida. Assim, já não quero mais morrer na mão dessa... não quero morrer por conta dessa crueldade. Se tiver que morrer, que o Senhor me leve nesse momento. Que eu esteja com os meus ancestrais, porque eu acho que o meu trabalho já está pronto, já terminei aqui a minha missão, pode me levar. Isso parece muito até um exagero, né? Quando a gente analisa um texto como esse, porque muitas vezes a nossa vida ela passa por essas ações. A gente sai de um período de vitória, a gente sai de um período de graça, de alegria, de celebração, e o nosso coração, ao invés de se ver em paz, parece cansado. Depois que você passa de um momento de muita alegria, de muita euforia, de muita celebração, há muitos momentos que a gente vê o nosso coração cansado, ou a gente passa por um processo até de sobrecarga, porque, como a nossa irmã testemunhou, né? Poxa, eu
corri, lutei para que todas as situações ali daquela falta de emprego, né, me trouxesse possibilidade de sobrevida. E aí, de repente, Deus responde, né, falando, aqui, ó, tem um novo emprego. E aí, quando você chega naquele novo emprego, você já também sofre outras tensões. E agora? Né, os novos desafios, a nova possibilidade, um novo lugar, novas relações, trajeto de casa para lá. Toda... Então, não é só a irmã que passa por essas situações como essa. Até o profeta Elias, que fez o fogo cair do céu, também sentiu medo. Até aquele que fez o fogo cair do céu também sentiu temor. Até ele correu, até ele se isolou, até ele ficou debaixo de uma árvore, e até ele, na condição que ele estava, pediu a sua própria morte. E eu penso que o nosso coração é sensível a essas questões. E é muito humano compreender que há horas que a gente está celebrando com muita alegria, outros momentos que a gente está assim, com profunda depressão. E a gente vai precisar sempre cuidar dessas questões, para que estas questões não sejam tão fortes a ponto de eliminar a nossa existência, a nossa compreensão de lugar no mundo. É muito perigoso. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque senão a gente se entrega. E se entregar, meu irmão, por conta do medo, dos receios, das preocupações, para a gente não é uma opção. Não é uma opção, porque não é o que Deus quer para nós. Pelo menos quando nós enxergamos um texto bíblico que nos informa, ou nos mostra o cuidado de Deus para com o seu profeta, que se assemelha com o mesmo processo quando nós estamos cansados e sobrecarregados diante de Deus. Isso... quando eu olho para o processo do profeta, que ele chega ali com esse profundo temor e medo, né, e com vontade de tirar a sua própria vida, Deus se apresenta diante dele e dá para ele a possibilidade de tirá-lo dessa situação como uma presença de paz e de acalanto. A gente pode considerar que o profeta aqui está em profunda depressão. Pelo menos eu consigo enxergar esse cenário. Um profeta que, depois de um cenário difícil, porque não foi uma coisa fácil, sofrer a pressão, imagina a loucura que foi esse cenário de combate entre mais de 800 profetas, levantar uma entidade e tal. Imagina a treta política que tinha sobre todo esse contexto, e a força, né, do Estado ali pressionando, e ele sozinho ali clamando a Deus e tentando, e assim, pode ser que ele fale, Deus, é a sua vez, e Deus fala, não, hoje não. Imagina, né, a tensão que ele estava vivendo ali. E embora o Senhor responder aquela situação, ele passou por essas tensões. Então eu enxergo também que havia, obviamente, um cansaço emocional depois de toda essa condição, e aí o medo faz isso, ele nos atravessa as nossas emoções, e aí tem gente que fala assim, poxa, mas você deveria estar celebrando, por que você está nessa situação? Não é simples assim, a gente não consegue dar respostas simples para situações complexas. E eu vejo algo muito extraordinário no movimento de Deus para com Elias, quando ele está dentro desse cenário que eu considero um cenário de profunda depressão, ou pelo menos um esgotamento mental, né? Um esgotamento emocional severo que estava passando naquele momento. Então, depressão, esgotamento extremo, emocional, esse desespero súbito, não são coisas exclusivas desse profeta. Essas coisas também chegam até nós. Essas coisas também podem nos abater. O que mais nos traz a depressão? Isolamento. Quando você começa a ter muito sentimento de se isolar, de se retirar, preste atenção. Tome cuidado. Desejo de morte
também é uma questão que você vai precisar de cuidado. Chegar na situação como está em 1 Reis 19:4, que o profeta chega a pedir a morte, isso também é um indício de depressão e que precisa ser cuidado. Distanciamento da realidade, né, essa fuga, de sair do contexto, né, complexo que ele vivia, e aí ele faz essa fuga, né, e vai para o deserto, tenta se esconder. Tudo isso nos mostra sinais muito complexos emocionais que aquele moço estava passando. Falta de energia, sonolência, né, porque ele chega ali, né, debaixo da árvore e dorme. Diante disso, Deus aparece. E quando Deus aparece, ele não dá uma bronca no profeta. Né? Tipo, levanta, vamos continuar, para com isso. Né? Fica com manha, isso aí é frescura. Deus não fala assim com o profeta. Pelo contrário, ele oferece para aquele profeta presença. Deus não dá uma bronca, mas oferece lugar de refrigério, de cuidado. Oferece para ele presença, porque Deus se importa conosco. Se importa conosco e compreende a nossa situação. Às vezes a complexidade não é compreendida por nós mesmos, mas Deus conhece a nossa trajetória, sabe também das nossas fragilidades e conhece também os nossos limites. E tem coisas que chegam a nós que atravessam o nosso limite, a gente transborda. E esse transbordo às vezes não é notado nem por nós e nem pelos nossos pares que estão à nossa volta. Às vezes a gente precisa de um outro recurso, né, que vai além até de um pastor falando com você, vai precisar ir para um médico mesmo, fazer uma terapia, falar com um psicólogo, psicoterapeuta, para tentar entender por que é que você chegou nessa situação e tentar propor caminhos para que você saia dessa condição. E Deus faz esse mesmo movimento que eu penso que é extraordinário, porque Ele está preocupado com a nossa saúde e com o nosso bem-estar. Assim como ele esteve preocupado com a saúde e com o bem-estar daquele profeta, dentro dessa condição. E é sobre essas questões que eu desejei conversar com vocês hoje. Para entender como Deus está empático à nossa dor, independente do momento que nós estamos vivendo. Porque assim, o cenário pode ser um cenário de celebração, de profunda alegria, tal, de festa, mas você não está sentindo essa alegria. Você não está com vontade de festa. Você não está com vontade de sorrir. E as pessoas olham para você e falam assim, mas você tá doido. Você está bem, está com as contas pagas e está sentindo essa tristeza por quê? Você devia estar feliz, aí só piora a situação. Né? E Deus não faz esse tipo de movimento com Elias e não vai fazer esse tipo de movimento conosco. E aí o primeiro ponto que eu queria deixar para a gente refletir, isso é para a nossa semana, é entender que o medo faz a gente esquecer de fato quem a gente é. O medo tem essa capacidade de fazer a gente esquecer quem a gente é. E Deus está fazendo um movimento um movimento de retomada, de lembrança, para mostrar quem você é, mostrar a sua importância, tanto para Ele quanto para a vida. 1 Reis 19:4. Ele caminhou um dia inteiro no deserto, sentou debaixo de uma árvore e orou pedindo a morte. Ele disse, é como se ele dissesse assim, já deu, deu para mim. Já deu, Deus. Não aguento mais. Me leva. Não estou suportando. Acho que agora tudo que deveria ser feito já fiz. Né? Cheguei no extremo aí, caiu fogo do céu, agora pode me levar. Então ele chega nesse ponto. E aí eu penso que tem dias que tudo que a gente quer de fato é sumir. Tem dias que tudo que a gente quer é ficar longe de tudo e de todos. E Elias parecia estar nessa mesma situação. Como se ele estivesse naqueles dias que não dá mais, sabe? Não dá mais para sustentar a pose, não dá mais para sustentar o cargo, não dá mais para sustentar o papel que foi construído e desenvolvido até aquele momento, não dá mais para sustentar a força, a cara institucional que você desenvolveu. Não dá mais. Tem dia que você está nesse processo. Já deu. Deu para mim. E foi isso que Elias fez.
E o curioso desse processo é que Deus escutou Elias. Elias se queixou na oração e na sua postura. E Deus faz um processo de escutar a sua dor, a sua fragilidade e mais, não ignora. Não ignora a sua tensão, a sua dificuldade, a sua fragilidade emocional. Deus não ignora. E isso mostra para nós a qualidade do caráter de Deus quando Ele se relaciona conosco. Você pode ter chegado aqui tomado por algumas tensões emocionais que as pessoas ao seu redor tenham ignorado. Mas Deus não ignora. Deus não ignora as nossas tensões, os nossos medos, a nossa depressão. Deus não ignora. Pelo contrário, Ele propõe para Elias cuidado. Deus não chegou dizendo para ele, vai, levanta, sai dessa situação, profeta, né? Que é mais ou menos esse tipo até de pregação que você ouve dentro dos espaços de fé. Para com isso, sacode a poeira, levanta, mas nem tudo é assim com grito, sabe? Com chacoalhão que a gente resolve as coisas, não. E Deus sabe disso porque Ele faz esse mesmo movimento. Deus primeiro faz o quê, meus irmãos? Ele cuida de Elias. Manda pão, manda água, sombra, né? Pão, sombra e água fresca. Oferece cuidado. Oferece também lugar de silêncio. Oferece descanso. Porque às vezes o medo, ele não precisa de respostas, ele precisa só de abrigo. Por muitas vezes o medo que nos atravessa não precisa de resposta e nem tem uma resposta. Mas o que ele precisa de fato é um lugar de cuidado, um lugar de abrigo. E é isso que Deus oferece para o profeta e quer oferecer para cada um de nós. Segundo ponto, o medo também distorce a realidade. Distorce também a verdade. Elias está dizendo assim, eu estou sozinho. Eu estou sofrendo sozinho esse processo. Todo mundo abandonou a aliança de Deus. E agora, eles todos estão destruídos em seus altares. Ele está dizendo, é por isso que eu quero ir embora. Eu quero encerrar essa carreira. Porque já não tem mais ninguém, eu vou ficar aqui sozinho. Já me leva para e está tudo certo. Só que essa fala de Elias não era verdade. Não era verdade porque Deus responde para Elias que ainda tinha mais 7.000 pessoas que não se dobravam a Baal, que não se dobraram àquela entidade. Então a gente acha que está passando por um processo e a gente acha que está sozinho. A gente está passando por um processo difícil, de carga emocional, e a gente acha que esse processo ele é único, ele é seu. Né? Que essas coisas não abatem outras pessoas. E essa é uma mentira do medo. Que o medo faz a gente negar a realidade como ela é. E o que eu estou dizendo para vocês é que o sofrimento, o mal que te abate, abate todos nós de maneira diferente, mas todo mundo passa por situações difíceis. Ela não é uma situação exclusiva. E quando Elias fala, só estou eu aqui sozinho sofrendo, tal, não sei o quê, Deus falou, não. Inclusive tem mais 7.000 que não se dobraram a essa situação. Você não está sozinho. E logo, logo você também terá a oportunidade de se unir a eles. Pessoas que conseguiram atravessar esse dia mal. E o medo, ele faz a gente enxergar mais os riscos do que potencializar a nossa fé diante as contingências da vida. E aí a gente começa a achar que tudo está perdido e Deus continua dizendo, calma, fica tranquila, tenha fé, né? Tenha amor a si, aos propósitos que eu criei e desenvolvi para ti. Continue, se levante. Mas receba o meu cuidado. Receba também refrigério.
Cuida de você um pouquinho. Quando eu estava fazendo essa pregação, eu fui pesquisar o pé de giestas, né? E é curioso que ele parece um guarda-chuva, assim. A árvore ela tem um aspecto de guarda-chuvas. E Deus levou Elias para esse lugar de sombra no meio do deserto. E aí eu fiquei sabendo também, nessa pesquisa, que o pé de giestas tem uma frutinha roxinha, que é rica em vitamina C, em nutrientes, anti-inflamatórios, tal. Ela é plenamente medicinal. E o óleo dela é também usado para calmaria, Eu falei, que legal, né? Tudo a ver, nada a ver, né? A gente pode considerar ou não, mas está ali, né? Tem um aspecto ali simbólico desse processo. E às vezes a gente precisa também perceber que Deus está oferecendo para nós um cuidado, né? Que é essa sombra, o cuidado do alimento, o cuidado também medicinal, que não pode ser desperdiçado, que Ele oferece para cada um de nós. E aí a gente tem o objetivo de sair dessa condição de um medo que nos paralisa. Sair dessa condição de um medo que nos enfraquece e que nos tira essa capacidade de enxergar adiante. E fica limitado a olhar só o contexto que você está vivendo. E Deus falou assim, não, vou abrir os seus olhos naturais e espirituais para que você possa enxergar além da condição. Você não está sozinho. Existem mais pessoas nesse processo e pessoas que conseguiram vencer esse processo. Você também terá capacidade, porque eu te darei força suficiente para você passar por essa dificuldade. Então, às vezes, meus irmãos, a gente só precisa enxergar um pouquinho mais com os olhos da fé e deixar de enxergar com os olhos do medo. Enxergar um pouquinho mais com os olhos da fé, do cuidado que Deus tem proposto para cada um de nós e parar e olhar menos com os olhos do medo, do temor ou das tragédias anunciadas e criadas pela nossa mente. Terceiro e último ponto, processo de cura. Porque a cura vem no caminho, vem na jornada, vem no caminhar com Deus. É o que acontece com Elias. Elias vai sendo curado no destino. Quer dizer, não no destino, mas no processo. Antes de chegar no destino. É no processo, é no caminho que ele vai recebendo o cuidado que ele precisa, que ele necessita. Deus não resolve tudo ali naquele lugar. Tudo aquilo naquele momento, naquela hora. Ele come, se fortalece e caminha. Come, se fortalece e caminha. E é no caminho que ele vai recebendo essas renovações, essas transformações. Elias anda 40 dias no deserto até chegar no Monte Horebe, que é o monte chamado Monte de Deus. E é nesse lugar, ou melhor, nesse trajeto, é no caminho que Elias ouve a voz de Deus. É nesta jornada que ele fica sensível, não aos ventos, não às tormentas, não aos terremotos, mas a um sussurro suave de Deus falando à sua consciência. 40 dias para processar. 40 dias para respirar. 40 dias para ele ouvir o que Deus tem a dizer. E Deus, digo para vocês, que tem para cada um de nós 40 dias, simbolicamente. Dias para você descansar, respirar e se cuidar. Dias para você voltar a aprender a respirar, voltar a aprender a dormir, voltar a aprender a se cuidar, voltar a aprender a se alimentar. Sabe, se restabelecer. Porque tem coisas, né, que vão acontecer adiante. Coisas extraordinárias, inclusive. Mas você não pode chegar do jeito que você está, não. Então Deus vai cuidar de você. Você precisa estar pronta, estar preparada, porque o que Ele tem preparado para você adiante, quando você chegar lá, você vai estar forte, vai estar firme, com o pé, né, firmado,
com o coração, sabe, potencializado nessa fé e nessa relação que você está construindo com Ele. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Você não precisa de todas as respostas agora. O que você precisa é dar o primeiro passo. Primeiro passo. A coragem para você dar o primeiro passo. Se você não consegue sozinho, peça ajuda. Peça ajuda. Não seja orgulhosa, não seja orgulhoso. Peça ajuda. Porque pedir ajuda é um ato de coragem. É um ato de coragem. Deus não vai nos deixar sozinho. Ele tem pão, Ele tem água, Ele já está à nossa frente, Ele está nos oferecendo esse processo de cura, e esse processo de cura acontece no caminho, na jornada. O caminho também é parte da cura. É parte da cura caminhar com Deus, né? Estar ao lado dele, independente do destino que você almeja. Esteja com Ele no caminho. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Então, para concluir a minha fala, se eu tivesse que responder a tudo que a gente conversou um pouquinho aqui hoje, né? Desde da fala da Iraê, que foi muito potente, desde a oração que nós recebemos da Ju, que também estava dentro desse encontro, eu diria a síntese que o próprio Deus nos entrega. Não temas. Não temas. Não tenha medo. Não tenha medo. E esse não tenha medo não é como uma bronca. Não é Deus dando bronca na gente, não tenha medo. Ele está dizendo com um sussurro suave ao nosso coração, à nossa consciência. Não temas. Não temas. Porque é assim que Deus disse para os seus filhos, para os seus profetas, para as suas filhas. É como Deus falando assim: filho, filha, respira. Organiza aí sua postura. Tem cuidado, tem pão, tem alimento. Eu estou aqui. Ainda que você não perceba, eu estou do seu lado. Eu estou oferecendo alimento. E aí, meu irmão, minha irmã, talvez você tenha chegado aqui nesse processo de esgotamento, né? Seja ele físico e emocional. Esgotado, esgotada. Deus está falando conosco nessas categorias, mostrando que você não vai passar por essas tormentas, por essas dificuldades ou por esses medos que te atravessam sozinho. Não vai. Não tenha medo. Não tenha medo. É um Deus falando, né? Eu vejo você, eu te escuto, eu te percebo, eu continuo te alimentando, eu continuo dizendo para você: não desista. Não desista. Quero orar com você, com seus olhos fechados, se possível. Faça uma reflexão sobre essa fala de um Deus que direciona o seu cuidado, que direciona seu afeto a esse tempo pelo qual você esteja vivendo. Não importa a situação que está à sua volta, se seu coração foi pego por essas tensões, saiba que Ele está aqui para cuidá-la, para oferecer cuidado. Senhor, eu estou com medo. Caminha do meu lado. Esteja ao meu lado. Não esqueça que eu estou aqui para te oferecer abrigo. Eu estou aqui para te oferecer acalanto. Eu estou aqui para te oferecer alimento. A minha paz vos dou. Eu vos dou a minha paz. Se você precisa de alimento, eu te dou pão. Se você precisa de refrigério, eu lhe ofereço descanso. Mais do que uma explicação por tudo que está acontecendo, eu te dou cuidado. Está tudo bem. Está tudo bem. Eu estou aqui. Diz o Senhor. Diz o Eterno.
que você possa refletir sobre esse momento, sobre esse cuidado e colocar o seu coração diante de Deus. Porque Ele nos preparou um caminho de cura, de paz e de refrigério para todos e todas nós. Senhor Jesus, de fato tem dia que a gente não aguenta. De fato tem dia que a gente fica de forma exacerbada, com grandes tensões. Tem dia que a dor pesa mais do que a fé. Mas hoje, Deus, nesse dia, nessa manhã, nesse domingo de encontro, que a gente possa se alimentar do seu cuidado. Que todos e todas aqui e os que nos acompanham possam querer descansar nos teus braços, ainda que o medo esteja batendo na porta. Que todos aqui busquem um lugar de refúgio nos teus braços, para que a nossa força seja renovada em ti. Porque a sua palavra diz que bem-aventurados são aqueles que correm ao seu encontro, que buscam esse lugar de descanso, porque o Senhor nos oferece força para atravessar o dia mau. Se esse medo não for embora agora, pelo menos toda a presença que nós necessitamos aqui agora está nos acolhendo por um abraço divino e extraordinário, além do ordinário. Porque os seus milagres não são somente aqueles que fazem o fogo cair do céu, mas os seus milagres acontecem aqui dentro. Um fogo transformador, que nos encoraja, que nos renova, que nos purifica e que nos traz a verdadeira paz que nós precisamos. Essa é a nossa oração. Pela tua presença, pelo teu cuidado, para cada um de nós, em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de todas e todos. Saiam daqui acolhidos por essa presença de cuidado, de amor e de refrigério. Que a sua semana seja uma semana de paz, de descanso, de autocuidado e de percepção de que o Eterno, Jesus e o Espírito Santo está no nosso meio, cuidando de nós, com tudo que nós precisamos. Parta para a relação com o Eterno, com Deus, consigo mesmo. O Senhor continua cuidando de nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém e amém. Obrigado, Jesus. Te louvamos. Não deixe de dar um abraço.